O cloro é importante para as plantas? Preciso fazer adubação à base de cloro? Qual o sintoma da deficiência de cloro e o excesso de cloro? Vou te responder tudo isso agora. Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o cloro é sim considerado um elemento essencial. Apesar de que ele foi considerado um elemento essencial muito tarde, para que a gente possa ter uma noção entre todos os elementos essenciais, o cloro foi o penúltimo elemento a ser considerado essencial, porque nós descobrimos a função do cloro muito tarde, mas a gente já sabe, o cloro ele é importante sim para as plantas. Eu vou explicar a sua função daqui a pouco. Mas antes eu preciso saber, eu preciso fazer adubação à base de cloro? Olha, na maioria das vezes, não. Você não precisa fazer adubação à base de cloro, na maioria das vezes eu vou explicar por que também agora, ok? Vamos lá, olha só, o cloro ele pode chegar no solo de diversas formas, ele pode chegar através da decomposição da rocha matriz, isso principalmente se a rocha que deu origem ao seu solo é uma rocha ígnea, ela contém bastante cloro. Ela pode chegar no solo através da irrigação da água que você coloca, através da decomposição da matéria orgânica. Se você tem bastante matéria orgânica no solo, você tende a ter uma grande quantidade de cloro. E ela pode chegar também, principalmente, através da chuva. Então, para a gente poder fazer um cálculo aqui rapidinho, aqui por hectare, por ano, a chuva coloca no solo cerca de 20 kg de cloro. Então já tem uma quantidade muito grande de cloro e essa quantidade já é o que a maioria das plantas precisa. Por que eu estou falando a maioria? Porque a maior parte das plantas ela vai precisar de aproximadamente 40, 50, 70 miligramas de cloro por quilo de matéria seca. Isso é a maioria. Agora, existem outras culturas, como o coco, por exemplo, que é altamente exigente de cloro. Então, eu preciso saber qual é a necessidade de cloro que a minha planta precisa. Mas a maior parte das culturas precisa de pouquíssimo cloro, mas precisa de cloro, mesmo que em pequena quantidade. Porque o cloro, ele tem sim uma função importante. O cloro, ele é responsável por fazer a liberação de oxigênio em alguns cloroplastos isolados lá dentro do fotossistema 2 da fotossíntese. Olha, calma, isso pode parecer, talvez você não é muito familiarizado com fisiologia vegetal, mas se você é um pouco leigo neste assunto, é como se eu dissesse o seguinte: o cloro, ele é importante para que a planta consiga completar o seu ciclo de fotossíntese. Okay? Então é importante sim, eu preciso do cloro. O cloro tem funções específicas dentro da planta e eu só vou saber se a quantidade que tem no solo já é o essencial que a planta precisa através de uma análise foliar. Pede uma análise foliar e olha a quantidade de miligramas por quilo de matéria seca que a sua planta tem. Isso porque é muito difícil saber se a minha planta está com deficiência de cloro, porque os sintomas de deficiência de cloro parecem com outros sintomas. Por exemplo, a folha começa a ter uma característica menor, acontece uma curvatura nas folhas quando tem deficiência de cloro, parecido com outros sintomas de deficiência nutricional. Também aparece clorose, aparece necrose. Tá? Então é muito difícil saber. Agora, o excesso de cloro já é mais fácil saber. A folha, quando a planta está com excesso de cloro, ela começa a enrolar, enrola mesmo. Então isso quer dizer que na maioria das vezes o seu solo está com excesso de cloro. Então o excesso de cloro é mais perigoso do que a deficiência de cloro, ok? Então este é o cloro, é importante sim, a maior parte das culturas você não precisa fazer adubação à base de cloro, isso porque o solo já cede essa necessidade. Outras culturas, como o coco, por exemplo, são altamente exigentes de cloro e neste caso você deve fazer uma adubação à base de cloro e na maior parte das vezes o próprio solo se encarrega de deixar ali a quantidade de cloro que você precisa. Tudo bem? Espero que você tenha entendido e se você tem interesse em estar se especializando em fertilidade do solo e se tornar um expert, conheça o nosso curso, o CEPRAC, que é o principal curso de interpretação de análise de solos e recomendação de adubação, calagem e gessagem do Brasil. É um curso 100% online, tem certificado, suporte de 24 horas para você tirar todas as suas dúvidas com um profissional da área. Você vai aprender como interpretar a análise de solo passo a passo, como fazer recomendação de adubação mineral, adubação formulada, adubação orgânica, vai aprender como fazer recomendação de adubação foliar, como fazer recomendação de calagem, de gessagem,
entre outros. Então, se você ainda não conhece o nosso curso, aqui embaixo tem todas as informações e até a próxima!